Que a paz e a graça de Cristo esteja contigo, com a tua família, e que este nosso amoroso Deus nos abençoe quando vamos fazer uma reflexão sobre a introdução aos 10 mandamentos. Sou o pastor André Henke, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, das congregações São Lucas, São João e Cristo para Todos, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Nosso estudo será baseado no livro Com Jesus, lição 4 do Manual de Instrução Cristã. Nos 10 mandamentos está escrita a vontade de Deus, na qual Deus diz como quer que as pessoas sejam, o que devem fazer e o que devem deixar de fazer. Vocês podem visualizar um coração sem nenhuma mancha, limpo, perfeito. Então, quando Deus criou o ser humano, criou também o ser humano puro, perfeito, justo, à imagem e semelhança de Deus. E este coração tinha gravado a lei, os mandamentos, aquilo que Deus queria. Então, a lei de Deus foi dada 2 vezes. A primeira vez, quando criou os seres humanos. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele escreveu a sua lei nos seus corações. Adão e Eva conheciam perfeitamente por si mesmos a vontade de Deus e eram capazes de cumpri-la em todos os detalhes. Eles sabiam o que era certo e errado. Adão e Eva não precisavam ler e estudar a Bíblia, nem precisavam ir na instrução para aprender a palavra de Deus, que nem fazemos hoje em dia. E por isso também temos que continuar sempre estudando a palavra de Deus, ir aos cultos, ler a Bíblia, porque esquecemos. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, isso está registrado no livro de Gênesis, nas primeiras páginas. Aqui temos o destaque de Gênesis 3:6. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. E depois disso, aquilo que era perfeito, santo, justo, eterno, a imagem e semelhança de Deus, aquilo mudou. Tudo mudou. Muita coisa mudou. Eles não mais conheciam perfeitamente a vontade de Deus. A lei foi quase que totalmente apagada dos seus corações. Embora alguma coisa da lei tenha ficado na consciência, não eram mais capazes de fazer o que a lei pede. Todas as pessoas que nasceram depois de Adão e Eva, inclusive eu e você, e que ainda hoje nascem, conhecem alguma coisa da lei de Deus, mas não conhecem todas. Por exemplo, as pessoas sabem por si mesmas que é errado roubar e matar, mas não que é errado ter raiva ou inveja. Portanto, o conhecimento que elas têm da lei de Deus é imperfeito. É como se olhássemos através de um vidro escuro. Temos uma visão imperfeita. Assim também é o nosso conhecimento a respeito dos mandamentos. Sabemos que fazemos algumas coisas erradas, mas outras a gente às vezes até acha que não é tão errado assim. O apóstolo Paulo fala que a gente não sabe o que é cobiça, o que é pecado, até que Deus, através da sua palavra, nos diga isso, através dos seus mandamentos.
É curioso a gente saber, a palavra mandamento, né, vem da palavra mandar. É um mandamento divino, é uma ordem divina que Deus dá para seguirmos. A segunda vez que os mandamentos foram dados foi no Monte Sinai. Pelo fato de não conhecerem perfeitamente a lei por si mesmas, Deus a deu por escrito, para que as pessoas a pudessem ler e aprender novamente. Os 10 mandamentos foram escritos em 2 placas de pedra, mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. Deus entregou os mandamentos a Moisés e este as passou ao povo de Israel. Estas 2 placas originais não existem mais, mas Deus providenciou para que os mandamentos fossem escritos na Bíblia, onde nós os encontramos hoje. Peço para que vocês dêem uma conferida, uma olhada, uma relembrada nesta história em que Deus entrega os 10 mandamentos para Moisés. Está registrado no livro de Êxodo, capítulo 19 e capítulo 20. Isso é logo após a saída do povo de Israel do Egito, da escravidão, atravessaram o Mar Vermelho, e no Monte Sinai, Moisés recebeu então os 10 mandamentos nesse morro, nesse monte, melhor dizendo, onde havia relâmpagos e a nuvem gloriosa da presença de Deus, do próprio Deus, pairava sobre o Monte Sinai, onde ninguém podia se aproximar, o chão tremia, né? Relâmpagos e trovoadas. O único que pôde subir, que Deus o chamou, foi Moisés, e entregou então estas 2 placas de pedra onde estavam escritos os 10 mandamentos. Não sabemos quantos mandamentos estavam em cada placa, em cada tábua. A gente tábua, mas eram placas de pedra. Mas mesmo não sabendo quantos mandamentos estavam escritos em cada placa, costumamos fazer uma divisão em 2 grupos. O primeiro grupo, que trata dos 3 primeiros mandamentos, que fala do nosso amor para com Deus, colocar Ele em primeiro lugar, respeitar o seu nome, e o terceiro mandamento, gostar de estudar e ouvir a palavra de Deus. O segundo grupo, que trata dos 7 mandamentos, do 4º ao 10º, que fala do nosso amor para com o nosso próximo. Relembrando, o 4º mandamento fala de amar os pais e superiores, ter o respeito com eles. O 5º mandamento, não matar. O 6º, não cometer adultério. O 7º, não matar. O 8º, não tomar falso testemunho. O 9º e o 10º nos falam de não cobiçar aquilo que é dos outros. O primeiro grupo pode ser resumido com estas palavras de Jesus em Mateus capítulo 22, versículo 37. Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. O segundo grupo pode ser resumido com estas palavras de Jesus: ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A palavra que resume os 10 mandamentos é a palavra amor. O cumprimento da lei é o amor. O amor a Deus é necessário para cumprirmos os mandamentos do primeiro grupo. O amor ao próximo é necessário para cumprir os mandamentos do segundo grupo. E assim como a gente pode ver uma cruz que vai de baixo até em cima,
é a nossa relação com Deus, é o amor a Deus na vertical. E a outra parte da cruz, que vai de um lado ao outro, onde nós olhamos ao nosso redor, ao nosso próximo, é o amor a quem está ao nosso redor. Amar a Deus e ao próximo. A lei de Deus continua valendo para nós hoje. Deus exige que todos os mandamentos sejam obedecidos perfeitamente. A pergunta é: você consegue? Você conhece alguém que consegue? Ninguém consegue. De jeito nenhum. Por mais que se esforce, por mais que se empenhe. E vejam bem, mesmo que a gente não consiga, Deus quer que a gente continue seguindo os mandamentos. Procure obedecê-los, porque são bons conselhos de um pai amoroso para os filhos que ele tanto ama. Os mandamentos são bons conselhos, são boas orientações, para que assim a gente não sofra tanto, não tenha tantos problemas. Então, é um conselho amoroso de Deus para os seus filhos, e Ele quer que a gente cumpra. Sejamos santos como Ele é, perfeitos. Mas, infelizmente, depois de Adão e Eva terem cometido pecado, ninguém consegue. Inclusive, esses textos bíblicos de Eclesiastes 7:20 nos dizem isso. Não existe no mundo ninguém que faça sempre o que é direito e que nunca erre. E também o texto do Salmo 14:3. Mas todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há nem mesmo uma só pessoa. A desobediência aos mandamentos de Deus chama-se pecado. Todas as pessoas que desobedecem aos mandamentos merecem ser castigadas por Deus. Ele ameaça castigar os pecadores. Às vezes essa é uma palavra muito usada no nosso meio, quando a gente lê a Bíblia, no nosso dia a dia, nos cultos, a palavra pecado. O que é pecado? Pecado é desobedecer os mandamentos de Deus. Isso é pecado. Deus, ele ordena os seus mandamentos e quando nós não o cumprimos, cometemos pecados. E quem comete pecado merece ser castigado, ou seja, quem desobedece, quem é desobediente, merece ser justamente castigado. O texto de 1 João, capítulo 3 e 4, versículo 4, diz assim: quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Em Ezequiel 18:20 diz: aquele que peca é que morre. Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte. Então são as consequências, de cometermos pecados. Temos consequências já nesta vida, mas também consequência da condenação, da morte eterna, condenação ao inferno. Mas se todos são pecadores, ninguém escapa, então todos vão ser condenados? Tem alguma esperança? Tem alguma solução? Graças a Deus, Ele enviou Jesus, o seu Filho, ao mundo para nos salvar. Jesus cumpriu a lei que eu e você não conseguimos cumprir. Ele cumpriu a lei em nosso lugar, no teu lugar. E mesmo assim foi condenado à cruz, à morte, sofreu em teu e em meu lugar, para assim pagar por nossos pecados, para nos dar perdão, tirar a nossa culpa e assim nos dar a vida eterna. Esse texto de 1 João 1:7 diz assim: o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado.
E aí por isso que a cruz é sinônimo de amor. Tem essa imagem que vocês podem ver que tem escrito assim: eu sempre achei que o amor tinha o formato de um coração, mas na verdade ele se parece muito mais com uma cruz. Por quê? Porque lá na cruz Jesus morreu pelos pecadores, por ti e por mim, sem merecermos. Ele nos dá perdão, absolvição, tira a culpa, dá vida eterna àqueles que nele creem. Dá essa paz conosco já nesta vida e a paz eterna após a nossa morte, por meio da fé em Cristo. O texto de João 3,16 nos lembra deste amor de Deus, porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Este versículo que resume muito bem a Escritura Sagrada e toda a ação amorosa de Deus por cada um de nós. Esse é um bom texto bíblico para memorizar. Muitos já o sabem, então é consolador ter estas palavras guardadas conosco em todos os momentos da nossa vida. Com este belo versículo bíblico, concluímos nosso estudo de hoje e já convidamos a todos para que assistam o próximo estudo, que será sobre o primeiro mandamento. E assim concluímos orando, dizendo: Pai amado e querido, muito obrigado por nos abençoar e cuidar. Obrigado por nos orientar por Tua palavra e mandamento, e também por nos dar o perdão através do Teu Filho Jesus quando Te desobedecemos. Te pedimos, nos dá forças para vivermos nos Teus caminhos, nos Teus conselhos, na Tua palavra, nos Teus mandamentos. Perdoa os nossos pecados por amor do Teu Filho Jesus. Abençoa e cuida, dando saúde e proteção a cada um de nós e os nossos familiares e amigos. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Um grande abraço e fique com Deus.